Números 26, versículo 1. E depois daquela praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, os sacerdotes, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, com idade igual ou superior a 20 anos, segundo as casas de seus pais, todos os que são capacitados para irem à guerra. Esses versículos quer dizer que a Bíblia hebraica incluiu aqui metade de um versículo que seria 25:19, depois daquela praga, como uma transcrição. O incidente de Baal-Peor lembrou as futuras gerações de Israel dos perigos do casamento com vizinhos idólatras que poderiam levar a nação ao juízo. Este incidente serviu de jurisprudência referente à santidade e justiça de Deus. Ele não permitiria que outros deuses ficassem em seu lugar no coração e na mente do seu povo. O restante de 26 a 1 e 2 é muito parecido com a ordem de Deus em 1, 2, ao decretar o primeiro recenseamento. Versículo 3. E Moisés, Eleazar e o sacerdote falaram com eles nas planícies de Moabe, junto a Jordão, perto de Jericó, etc. Esse versículo quer dizer que o primeiro recenseamento ocorreu aos pés do monte de Sinai, no deserto, e o segundo na entrada da terra prometida nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Versículo 4. Tomai a soma do povo com idade igual ou superior a 20 anos, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, e saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, Enoque, pelo qual veio a família, dos Enoquitas, de Palu, a família de Paluitas, de Erzon, a família de Erzonitas, de Carme, a família de Carmitas. Estas são as famílias de Rubenitas, e os que foram contados deles foram 43.730, e o filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã, e de Abirão, Datã e Abirão, foram os famosos da congregação que contendam contra Moisés, e contra Arão na companhia de Corá, quando contenderam contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com Corá, quando aquela companhia morreu, quando o fogo consumiu 250 homens, e eles se tornaram um sinal. Porém, os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, os filhos de Nemuelitas, de Jamil, a família de Jamilitas, de Jaquim, a família de Jaquinitas, de Zerá, a família de Zeraitas, de Saul, a família de Saulitas, e estas são as famílias de Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as famílias de Zefon, a família de Zefonitas, de Arrate, a família de Ragitas, de Suni, a família de Sunitas, de Oze, a família de Zonitas, de Eri, a família de Eritas, de Arode, a família de Aroditas, de Aereli, a família de Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Judá foram seguidos às suas famílias, de Selá, a família de Selaitas, de Perez, a família de Perezitas, de Zerá, a família de Zeraitas. E os filhos de Perez foram os de Erzon, a família de Erzonitas, de Ramul, a família de Ramulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as famílias, foram de Tola, a família de Tolaitas, de Puva, a família de Puvitas, de Jesube, a família de Jesubitas, de Sinron, a família de Sironitas. Essas são as famílias de Issacar, segundo os que foram contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as famílias, foram de Sered, a família de Sereditas, e de Elon, das famílias de Elonitas, de Geel, a família de Elitas. Essas famílias de Zebulonitas, segundo os que foram contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as famílias, foram Manassés e Efraim. E os filhos de Manassés foram de Maquir, a família de Maqueritas. De Maquir gerou a Gileade, e Gileade a família de Gileaditas. Estas são os filhos de Gileade, de Gesser, a família de Geseritas, de Eleque, a família de Elequitas, e de Azriel,
as famílias de Asrielitas, e de Jiquém, a família de Jiquenitas, e de Semidas, a família de Semidaitas, e de Efer, a família de Jeferitas. Geleofe, filho de Efer, não tinha filhos, mas filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram contados eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias de Sutela, a família de Sutelaitas, de Bequer, a família de Bequeritas, de Taã, a família de Taanitas, e estes são os filhos de Sutela, de Herã, e a família de Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belã, as famílias de Belaitas. De Asbel, a família de Asbelitas. De Airão, a família de Airamitas. E os filhos de Belá foram Arde, Naamã, de Arde, a família de Ardinitas. De Naamã, a família de Naamamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram contados eram os 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família de Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias de Suamitas, segundo os que foram contados, eram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram Imã, a família de Imaitas, de Isvi, as famílias de Isvitas, e de Beriás, as famílias de Berianitas. Os filhos de Beerias foram de Eber, a família de Eberitas, de Malquiel, a família de Malqueitas, e o nome das filhas de Aser foi Sera. Essas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jezeel, a família de Jezelitas, de Gumi, a família de Guminitas, de Gesser, a família de Jezeritas, de Silém, a família de Silemitas. Estes são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. As que foram contados eram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: entre estes a terra será dividida em herança segundo o número dos nomes. Para os muitos darás uma herança maior. E para os poucos dará uma herança menor, e cada um se dará a sua herança segundo os que foram contados. Esses versículos querem dizer que mais de 38 anos haviam se passado desde o primeiro censo, porém aquela primeira geração que tinha visto o poder milagroso de Deus no Egito e no deserto rejeitou o Senhor ao se recusar a entrar na terra e sofrer as consequências. No entanto, é feita uma ligação com a primeira geração por meio do relato genealógico de cada uma das 12 tribos, começando com os descendentes de Ruben, incluindo os levitas, diferentemente ao do capítulo 1. A genealogia orais e escritas foram preservadas nesse período histórico para fazer ligação entre o passado e o presente, para traçar linhas específicas de desenvolvimento e fornecer provas para reivindicações de herança e liderança. Recontar a genealogia de uma pessoa era comum na dedicação dos filhos recém-nascidos e na coroação dos reis. A tribo de Simeão, que diminuiu em 37.100 homens, e Naphtali, diminuída em 8.000 homens, sofreram as maiores perdas em suas milícias no tempo do deserto, e mais tarde, na tribo de Simeão, acabaria se dispersando dentro do território de Judá, onde receberam uma porção. Manassés aumentou em 20.500 homens, Aser aumentada em 11.900 homens, e Issacar aumentada em 9.000 homens. Tiveram os aumentos mais significativos.
O número dos homens de Israel no segundo recenseamento chegou a 601.730. A redução em relação ao primeiro censo foi de 1.820 homens de guerra. Em 33:54 são dadas instruções para decidir a localização territorial de cada uma das tribos em meio a uma advertência contra possível idolatria. Em 34:1 e 29 são definidos os limites de território completo de Israel. Caso das filhas de Zelofaed acrescenta a possibilidade de herança feminina. A questão de distribuição tribal. A distribuição levaria em conta a população de cada tribo e a quantidade de terra disponível em uma região. Porém, a terra será dividida por sorte, segundo os homens das tribos de seus pais, assim que herdarão. Esse versículo quer dizer que divida por sorte se refere ao segundo princípio que reage à distribuição da terra, a probabilidade provincial expressa por meio de um jogo de acaso. O Senhor iria supervisionar o lançamento das sortes, fazendo assim com que sua decisão fosse cumprida. Lançar sorte era uma forma comum de se determinar a vontade de Deus. Era usada para escolher entre os dois bodes no dia da expiação, para dividir os despojos de guerra, para resolver problemas políticos. Versículo 56. Segundo a sorte, a herança era dividida entre muitos e poucos, e estes são os que foram contados de Levi segundo as suas famílias. De Gerson, a família de Gersonitas; de Coate, a família de Coatitas; de Merari, a família de Meraritas. Essas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas e a família dos Musitas. A família dos Coraitas e Coate gerou Amrão. E o nome da esposa de Amrão era Joquebede, filha de Levi, e que sua mãe gerou de Levi no Egito. E de Amrão ela gerou Arão e Moisés, e Miriam, sua irmã. E de Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram contados somaram 23.000, todos os homens com idade superior a 1 mês, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Esses versículos querem dizer que desta forma parecida com os primeiros censos, a segunda contagem dos levitas, em separado da milícia, segue o padrão genealógico dos versículos 5 e 52. A menção das mortes de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho no altar, serviu de lembrete da perigosa missão dos levitas e os sacerdotes de preservar a santidade de Deus no coração de um povo com histórico de rebelião. Versículo 63. E estes foram contados por Moisés e Eleazar, sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Mas entre estes não haviam nenhum dos que foram contados por Moisés e Arão, e o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera a eles: eles certamente morreram no deserto, e não restou nenhum homem daquele, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Esses versículos finais querem dizer que o recenseamento da milícia na segunda geração termina com um lembrete de consequência da rebeldia para o povo. O tema do Antigo Testamento do remanescente é demonstrado através da sobrevivência dos dois homens fiéis, Calebe e Josué, dentre milhares que morreram ao longo da experiência dos 40 anos no deserto. O tema de Números, do desafio de ser fiel em seguir as instruções do Senhor, se repete.